Olá pessoal, na videoaula dessa semana nós iremos utilizar todas as ferramentas que nós aprendemos nas semanas passadas para construir um TCC com todas as formatações, ou melhor, pelo menos as formatações básicas, seguindo a regra da ABNT. Então eu tenho aqui um modelo de um texto sem formatação alguma, para que a gente não perca tempo na digitação, e a gente vai pegar esse texto já feito e vai gerar e vai realizar todas as formatações necessárias. Então vamos lá. Tenho aqui também um documento com algumas regras, com essas regras básicas que nós iremos utilizar. Então aqui no documento ele começa falando sobre o formato geral do TCC. O formato é a formatação geral de apresentação do trabalho acadêmico e geralmente segue as normas abaixo. Bom, então ele está dizendo aqui que a gente tem que seguir como tamanho de papel o tamanho A4, as margens são superior e esquerda 3 e inferior e direita 2. A fonte pode ser Arial ou Times. A cor da fonte tem que ser necessariamente preta. O tamanho da fonte tem que ser 12, da grande maioria do texto. É claro que algumas partes vão ser no tamanho 11 ou 10. O espaçamento entre linhas, na grande maioria do texto, vai ser 1,5. E o recuo de primeira linha, que é o recuo do parágrafo, tem que ser de 2 centímetros. Então nós iremos realizar essas configurações logo no texto todo, inicialmente. Então vamos lá. Para selecionar todo o texto, ou eu aperto, como a gente está aqui no aplicativo Word, ou eu aperto Ctrl T, que ele seleciona todo o texto, ou eu seleciono com o mouse do início ao fim. Perceba também que meu aplicativo aqui não está mostrando as réguas. Essas réguas não estão apresentadas porque está desmarcada a opção de visualizar a régua. Então nós iremos exibir essas réguas aqui. Então para exibir a gente vai na aba de exibição e marca aqui a opção régua. Pronto. Agora nós temos as réguas sendo apresentadas. Então vou selecionar o texto todo. E aí vamos lá. Primeiro ele diz que o tamanho da letra é 12, já está. O tipo é Arial ou Times, então vou colocar aqui Times New Roman. Então, comecei a digitar Times e já apareceu o restante. Vou selecionar aqui o texto novamente. E o texto tem que ser todo preto. A cor predominante, na verdade a cor tem que ser a preta. Então, como já está aqui com cor preta, eu não preciso modificar. O tamanho do papel é A4. Para fazer a configuração do tamanho do papel, você vai no layout da página e aqui você vai ter a opção tamanho. Então aqui em tamanho, veja que ele já sugere algumas ou então para você colocar um tamanho personalizado. No nosso caso vai ser A4. Então seleciono A4. As margens a gente vai organizar na opção margens. Então clica aqui. Aí você vem em margens personalizadas. E aqui escolhe superior é 3, inferior 2, esquerda 3 e direita 2. Pronto. Feita essa configuração, pode clicar em OK. Já configuramos o papel, a margem, a fonte, a cor, o tamanho. Agora falta o espaçamento e o recuo de primeira linha. Para modificar o espaçamento, você, com o texto selecionado, você vai na opção página inicial e vem aqui em parágrafo. Ou você pode modificar por aqui e escolher o e-mail, ou você pode abrir a janela de parágrafo e fazer a modificação na opção que aparece na janela. Mas no caso aqui, como está mais fácil, então vamos escolher por aqui mesmo, o e-mail. E o recuo de primeira linha. Então, o recuo de primeira linha, ele já é configurado na tecla Tab. Aí você pode fazer essa configuração tanto no menu parágrafo, aqui ó, menu parágrafo, você vai ter aqui recuo de primeira linha, no caso aqui no botão tabulação. Então você vem aqui em tabulação, e aí veja que a tabulação padrão já está em 2 centímetros. Então, se já está em 2 centímetros, a gente pode só clicar em OK. Caso não tivesse, colocaria 2 centímetros e OK.
Veja que como já está em 2 centímetros, se eu apertar a tecla Tab, ele vai deslocar a primeira linha 2 centímetros. Bom, então essa primeira configuração foi toda feita. Tamanho, margem, fonte, cor. Agora a gente vai organizar as duas primeiras páginas, que é a capa e a contracapa. Eu tenho aqui também um modelo de capa e contracapa, que eu já coloquei para vocês no anexo da tarefa dessa semana. Então aqui tem a capa, já mostrando as configurações necessárias, e a contracapa. Então vamos começar pela capa. Esse nome é P. Maria Violeta Reis, que é o nome da instituição. É centralizado, caixa alta, negrito. E entre essa primeira linha e o nome do aluno, vai ser dado um espaço de 3 linhas. Então vamos lá. Caixa alta, centralizado, negrito. Então, seleciono o texto. Venho aqui na opção de maiúsculo e minúsculo e escolho maiúsculo. Já estava também, se não tivesse eu faria isso, mas veja que essas opções aqui já estão em maiúsculo. Então negrito, eu aperto no botão de negrito, ou digito ou teclo Ctrl Enter. Centralizar, eu escolho essa opção, ou então eu aperto Ctrl E. E por último, dá um espaço de 3 linhas entre esse nome e o nome do aluno. Então aqui, ó, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. O curso técnico em redes de computadores também faz parte fica junto do nome da instituição. Então no caso aqui, eu vou colocar essa parte aqui também para cima. Vou voltar essas últimas ações que eu fiz para fazer tudo junto. Então, para voltar uma ação, a gente aperta Ctrl Z. Então, Ctrl Z, até ele voltar a todas as ações. Então, vamos lá. Essas duas primeiras linhas são negrito, centralizado, caixa alta, já está, e tem um espaço de 3 linhas entre isso e o nome do aluno. Então, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Ótimo. Nome do aluno também é centralizado, caixa alta e negrito. Então, já está em caixa alta, eu só vou selecionar, vou colocar centralizado e vou colocar negrito. Entre o nome do aluno e o título, tem um espaço de uma forma que essa região fique mais próximo ao centro da página. Então, no caso aqui, a gente vai dar quebras de linha até o título do projeto ficar próximo do meio da página. Como é que eu vou saber, professor, se ela está próximo do meio da página? Você tem uma forma visual, que é diminuindo o zoom, e aí você vê a página, a folha toda, você diminui o zoom nessa região aqui, até você conseguir ver a folha toda. E aí você visualmente consegue colocá-la mais próximo do centro da folha. E o restante, que é as duas próximas linhas, que é o local e a data, você também já vai dar Enter para ir colocando ele próximo do fim da página, que é como pede o nosso modelo de capa. Então vamos lá, voltando aqui para o modelo, eu tenho que o título e subtítulo ficam centralizado, caixa alta e negrito, só que o subtítulo ele é caixa baixa. Então o título é maiúsculo e o subtítulo é minúsculo. No caso aqui a gente está tendo só o título. Então no nosso caso aqui a gente seleciona. Vou aumentar um pouco o zoom para a gente visualizar melhor. E aqui vou colocar centralizado, negrito, e já está caixa alta, no caso aqui. E agora vem o final da folha, que também é centralizado e caixa alta, só que não é negrito. Então, no caso aqui, eu só preciso agora selecionar e centralizar.
não preciso colocar em negrito. Então, nossa capa ficou assim. Então, essa é a nossa capa. É uma configuração bem básica. A contracapa tem uma configuração a mais, que é a configuração de recuo de parágrafo. Então, vamos agora fazer nossa contracapa. A contracapa inicia-se com o nome do aluno, também negrito e caixa alta. Então, aqui eu já... E centralizado, negrito e caixa alta. Então, aqui eu seleciono, centralizo, coloco em negrito e já está em caixa alta. Ele informa que entre o nome e o título tem que dar mais ou menos um espaço de 10 linhas. Então, entre o nome do autor e o título. Então, vamos aqui dar uma quebra de 10 linhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ótimo. Então, o título fica aqui. Em seguida, vem esse texto explicativo, essa nota explicativa aqui. Então, o título, como a gente pode perceber, ele tem a mesma configuração do título da capa. Então, é negrito, centralizado e caixa alta. Como já está em caixa alta, a gente só seleciona, centraliza e coloca em negrito. Dá mais uma quebra de linha entre o título e a nota explicativa. E todo o restante desse documento, todo o restante do documento, que no caso é o local e a data, vai para o final da página. Pronto. A nota explicativa, ela é justificada, caixa baixa e tem um recuo de 7 centímetros à esquerda. Além de que o espaçamento entre linhas dela é 1,5, não está aqui, mas lembre-se, espaçamento é 1,5. Perdão, é 1. Espaçamento entre esse texto, entre essas linhas desse texto, é 1, é o espaçamento simples. Então, a gente seleciona todo esse texto, toda essa nota explicativa e dá o recuo de 7 centímetros. Eu posso dar esse recuo clicando nesses botões, aqui aumenta e diminui o recuo. Mas como eu quero exatamente 7, então eu vou abrir a janela de parágrafo. E aqui eu vou ter o recuo à esquerda, que eu vou colocar 7 centímetros. E o espaçamento entre as linhas desse texto vai ser o simples. Agora é só clicar em OK. Então, espaçamento simples e o recuo de 7 centímetros. Por fim, falta centralizar esse texto. Então, aqui eu clico agora em justificar. Então, aqui eu clico em justificar. Ou teclo Ctrl J. E aí ele justifica o texto também. Professor, o senhor não deu quebra de página, só deu quebra de linha entre a capa e a contracapa. Isso é verdade. A gente tem que garantir que essa primeira folha não sofra interferência e nem interfira na folha seguinte. Então, que cada uma tenha a estrutura do texto independente. Então, para que isso aconteça, eu tenho que dar uma quebra de página. Então, no final dessa primeira folha, depois do nome 2016, que é o último texto da página, eu aperto Ctrl Enter. Então, apertando Ctrl Enter, ele vai gerar uma quebra de página. Tem um detalhe que é importante perceber. Quando eu dou uma quebra de página, essa quebra de página, se eu apertar um backspace ou um delete no local errado, que são as teclas de deleção de texto, eu posso acabar apagando também essa quebra de página. Então é importante que eu saiba onde foi que eu dei a quebra de página para evitar de apagá-la. Por via das dúvidas, a gente pode escolher essa opção aqui, habilitar essa opção aqui, e aí ele vai mostrar para a gente onde é que está exatamente a nossa quebra de página. Então, veja que a quebra de página acabou ficando nessa folha em branco. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode apagar um caractere aqui para essa quebra de página voltar para a primeira folha. Então, eu coloquei o cursor após o último texto da última linha e dou um delete. Então, veja que a quebra de página veio para cá, e essa página aqui é uma página seguinte independente. Tá? Então, primeira página e a quebra logo após o texto 2016. Então, aqui em cima, eu vou apagar essa linha que está existindo, porque o nome é na primeira linha. Então, eu vou apagar essa primeira linha. Ótimo. E aqui abaixo,
eu vou centralizar o local e a data, como pede o modelo, e vou dar também uma quebra de página na última linha. Então, Ctrl Enter. Veja que a quebra de página ficou na linha abaixo ao nome 2016. Então, se eu quiser colocar essa quebra logo em seguida ao nome 2016, eu também aperto o Delete aqui e a quebra segue da mesma forma da primeira página. Pronto, capa feita, contracapa também feita. Em seguida, nós temos aqui o restante do texto. E aqui nós temos o sumário, que é uma página só para ele. Então, se o sumário é uma página só para ele, eu vou, após o nome sumário, eu já vou dar aqui uma quebra de página. Então, vou colocar o cursor ou no início da linha seguinte ou no final do texto da linha sumário. Então, eu coloco o cursor em uma dessas duas partes e aperto Ctrl Enter. Pronto, sumário numa página só. Introdução também é numa página só, então introdução vem até aqui. Ao final eu vou dar uma quebra de página. Então agora ficou introdução, sumário. O objetivo geral e específico é numa página só que após o objetivo geral e específico tem essa revisão teórica. Então essa revisão teórica também vai para uma página seguinte. Então vou colocar o cursor no início da linha e vou dar uma Ctrl Enter, que é uma quebra de página. Metodologia vai para outra página também, então coloco o cursor no início da metodologia, Ctrl Enter, quebra de página. Cronograma em uma nova página e bibliografia em uma última página. Pronto, então temos aqui cada texto na sua respectiva página. O que foi que nós já fizemos até agora? A formatação básica do TCC, a formatação de todo o texto, que é comum a todo o texto. Organizamos a capa e a contracapa. Professor, eu queria colocar o título mais centralizado. Tem problema? Não. Se você achar mais interessante descer esse texto um pouco mais para baixo, você pode também. Lembrando que se eu der um Enter aqui, ele vai gerar uma nova página só com a palavra 2016, devido à quebra de página que a gente deu. Sumário, continua independente. Mas aí, nesse caso, se eu dei uma quebra de linha em cima, eu apago uma dessas linhas que eu inseri abaixo. O sumário, pessoal, a gente vai fazer por último. A gente só vai inserir o sumário quando formatar todos os títulos do nosso texto. Vou apagar só essa linha que está sobrando aqui na folha do sumário. Então, cursor piscando, vou apertar Delete. O sumário agora ficou na primeira linha da página. Introdução também na primeira linha da página, vou apagar a linha que está sobrando. O objetivo também, revisão já está na primeira linha. Pronto, metodologia, cronograma, todos os outros estão na primeira linha. Então vamos lá. Nosso próximo passo, seguindo a formatação, é organizar os títulos e subtítulos. Então, título e subtítulo, a gente organiza colocando os títulos principais como título 1 e, se houver subtítulos, são títulos 2. Se houver um subtítulo do subtítulo, aí fica título 3. Então, vamos organizar. Para colocar essa formatação, a gente vai colocar os estilos em cada título que está inserido no nosso texto. Então, para isso, a gente seleciona e escolhe o estilo, se for o título principal, escolhe o estilo título 1. Só tem um detalhe. Perceba que quando eu escolho o título 1, ele faz uma pequena modificação no texto. E a gente tem que obedecer às regras do título, as regras de formatação que a ABNT pede para títulos e subtítulos. Quais são essas regras? Então vamos lá. Aqui no documento ele fala que título e subtítulo são separados do texto que o precede e o sucede por um espaço de um e-mail, ou seja, uma linha com o espaço entre linhas de um e-mail. A indicação é que o destaque desses elementos seja feito utilizando negrito, itálico, maiúsculo e sublinhado. E aí ele sugere que o título 1 seja caixa alta e negrito, o título 2 seja caixa alta, negrito e itálico, e o título 3 seja caixa baixa, negrito e itálico. Então,
título principal, caixa alta, negrito, subtítulo, caixa alta, negrito e itálico, sub do subtítulo, caixa baixa, negrito e itálico. Então vamos organizar essa formatação. Para que a gente não escolha e vá modificando de um por um, a gente vai clicar com o botão direito em cima do estilo e vai clicar na opção de modificar, porque aí a gente já modifica, já coloca a formatação necessária e toda vez que a gente escolher título 1, ele já vai colocar a formatação seguindo a regra que eu programei. Então eu vou clicar aqui em modificar e aqui vamos lá. Ele diz que o texto é tamanho 12, negrito e caixa alta. Já está caixa alta, então está ótimo. Então negrito e tamanho 12. O tipo de letra não é Cambria, então o título de letra também tem que ser o mesmo do texto, que é Times New Roman. Então eu escolhi Times New Roman. E agora a gente tem que formatar as opções de parágrafo. Então no caso aqui, eu vou aqui na aba formatar e venho em parágrafo. Em parágrafo, veja que o espaçamento antes está 12 e o espaçamento depois está 3. Não existe espaçamento antes e depois, que é o espaçamento antes e depois de parágrafo. Então aqui vai ser tudo 0. O espaçamento que a gente vai colocar é uma quebra de linha entre o texto anterior e o texto seguinte. E o espaçamento entre linhas não é o simples, é o de 1,5. Então, modifiquei aqui, modifiquei o espaçamento. Está feita a configuração do título principal seguindo as normas ABNT. Uma coisa importante que vocês têm que perceber é o nível do tópico. Aqui está como nível 1, justamente porque é o título principal. Perceba que o título 2 e o 3 vão ser nível 2 e nível 3. Então, feito isso, clico em OK. Clico em OK. E agora eu posso selecionar meu título e escolher como título 1. E posso fazer isso em todos os títulos principais. Quais são os títulos principais? Introdução, objetivos, revisão teórica, metodologia, cronograma e bibliografia. Bom, pessoal, para o objetivo geral específico, a gente vai usar o título 2. Mas, professor, no meu computador não tem o título 2. O que é que eu faço? É simples, você pode abrir o gerenciamento de estilos, o gerenciador de estilos, e tornar visível esse estilo título 2. E é isso que eu vou mostrar como se faz agora. Então, se você clicar nessa setinha onde mostra os estilos mais utilizados e não aparecer o título 2, o título 3, por exemplo, aqui não está aparecendo o título 4, que é o subtítulo do subtítulo do subtítulo. Então, nesse caso, eu quero que apareça também. Então, para que apareça esse estilo, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa opção aqui, no quadro de estilos, para abrir a janela de estilos. Nessa janela que ele abre, tem um botão aqui embaixo, o terceiro botão, que é gerenciar estilos. Quando você clicar nele, ele vai ter algumas abas aqui. A aba que a gente vai configurar é a aba recomendar. Então, na aba recomendar, veja que tem vários estilos aqui dentro, dentre eles título 1, 2 e 3, que estavam aparecendo lá, mas o título 4, 5, 6, 7 está acinzentado com essa informação sobre parênteses. Ocultar até que seja usado. Então, no caso, para que torne ele visível logo no acesso rápido, você vai clicar no estilo título 4 e vai clicar no botão mostrar. Então, você faz isso caso o seu título 1, 2, 3 não esteja aparecendo. Então, vou clicar aqui em mostrar. Veja que agora ele não ficou mais acinzentado. Então, eu clico em OK. Se eu visualizar na setinha que expande todos os estilos disponíveis, ele vai mostrar agora o 1, 2 e o 3 que já estava mostrando e também o 4. Bom, mas lembrem-se que o título 1 a gente teve que modificar a formatação. Então, também iremos modificar a formatação do título 2. Então, para modificar a formatação do título 2, você clica com o botão direito do mouse
e vai em modificar. E aqui, como a gente viu nas regras da ABNT, ele também é no tamanho 12, também é caixa alta, já está. Cor automático, que é o preto, também já está. Negrito e itálico. E tipo de letra, Times New Roman. Então, Times New Roman tamanho 12, negrito e itálico e caixa alta. Lembrar também do espaço entre linhas que ele vai ter. Então, eu vou aqui na opção de formatar, parágrafo, e esse espaço antes e depois eu tiro, é tudo zero. Apaga, bota zero no de baixo também, e o espaçamento entre linhas é de 1,5. Pronto. Então, recapitulando, na opção de parágrafo, 0 antes, 0 depois, 1,5, pode clicar em OK. E aqui, Times New Roman, tamanho 12, negrito itálico e cor automática, que é a cor preta. Se você perceber, vou voltar aqui para o parágrafo, perceba que o nível do tópico aqui é nível 2. Então, ele já entende que isso aqui é um subnível. Então, feito isso, pode clicar em OK e OK. Pronto. Então, agora nós temos a formatação negrito e itálico para o título 1 e o título 2. Lembrando que a introdução aqui é título 1. Então, vou marcar aqui e vou escolher título 1 para ele. E agora eu vou lá para o objetivo geral, selecionar e vou marcar como título 2. Mesma coisa eu vou fazer aqui no objetivos específicos. Vou marcar e escolho como título 2. Pronto, pessoal. Agora nós estamos com todos os títulos já formatados com seu estilo respectivo. Temos aqui embaixo figura 1 e tabela 1. Professor, esse figura e tabela 1, como é que eu faço? Aqui eu coloquei só um exemplo, vou colocar qualquer figura aqui para a gente verificar como se segue na formatação utilizando as normas ABNT. Antes de inserir essa figura e essa tabela, nós iremos alinhar todo o texto. É aconselhável que o texto seja, na sua grande maioria, justificado. Então aqui, por exemplo, o texto da introdução ele está alinhado à esquerda. Então aqui a gente vai justificar. Tem uma forma bem simples de justificar, mesmo selecionando parágrafo por parágrafo. Para você alinhar, justificar o seu texto, você só precisa deixar o cursor no texto em questão, não precisa selecionar todo o parágrafo, e apertar Ctrl J. Então, Ctrl J, ele justifica o texto. E a primeira linha do texto, ele tem um espaço da tabulação. Então, na primeira linha, dá uma tabulação. E outra coisa importante aqui no título, que após ele tem que dar um espaço de uma linha em branco. Então, linha em branco entre o título e o texto. Vou fazer essas mesmas configurações no restante do texto. Então, aqui na página de objetivos, vou aumentar aqui um pouco o zoom. Fechar essa janela de estilos. Vamos lá. Na página de objetivos, depois do título objetivo, um espaço. E depois do título geral, outro espaço. Então, tem que ter um espaço antes e depois de títulos e subtítulos. Depois do texto aqui, vou colocar outro espaço, porque logo abaixo tem um subtítulo. E depois desse subtítulo, outro espaço. O texto também tem que ser justificado. Então, coloco o cursor dentro do parágrafo e aperto Ctrl J. E tem um espaço a mais. Aqui nessa linha de baixo, Ctrl J. Nesse outro parágrafo, Ctrl J. E no último parágrafo aqui, também Ctrl J. Professor, não interferiu em nada nessa última linha. Isso aconteceu porque a linha não foi até o fim, então não foi toda preenchida. Por isso que ele, mesmo sendo justificado, ele vai ficar alinhado à esquerda. Na próxima página, depois do título, dou um espaço de uma linha e no texto aperto Ctrl J. Lembrar da tabulação de primeira linha também. Então aqui, começo do parágrafo, teclo Tab. Aqui também no começo do parágrafo, teclo Tab.
Normalmente, o objetivo específico são tópicos. Então, no caso aqui, eu não vou dar a tabulação, e sim vou selecionar os 3 parágrafos e vou colocar um marcador. São tópicos. Metodologia, depois do título, dá um Enter, dá uma quebra de linha. E em seguida, para o texto que segue, coloca o cursor em cima e aperta Ctrl J para justificar. E lembrando que a primeira linha tem uma tabulação. Tem aqui outro texto, então também uma tabulação e Ctrl J. A figura e a tabela a gente vai mexer posteriormente, porque eles seguem uma formatação própria. Então, um pouco mais abaixo, nós também temos aqui uma citação longa, que a gente vai configurar daqui a pouco. Vamos agora para cronograma. No cronograma também vou dar uma quebra de linha e no parágrafo Ctrl J e uma tabulação para iniciar com um recuo de primeira linha. E na bibliografia? Na bibliografia a gente vai colocar tópicos também. Então seleciono as 3 linhas e coloco um marcador. Justifico cada linha também. E depois do nome bibliografia, dou uma quebra de linha. Pronto. Então o texto já está todo espaçado conforme as regras ABNT. Vamos agora para a citação longa. Aqui para a citação longa. A citação longa, que é tudo isso aqui, segundo as regras ABNT, ele diz o seguinte, que para citações diretas longas, devem ter um recuo de 4 centímetros na margem da esquerda, e a citação ela deve ter um tamanho específico, como citado aqui em cima. Ó, o tamanho da fonte da citação longa é 11 e o espaçamento da citação longa é 1. Então, toda citação longa, ou seja, citação com mais de 3 linhas, ele segue no tamanho 11, ele tem o espaçamento entre linhas de 1 e ele tem um recuo de 4 centímetros. Então, como é que se faz isso? Selecione o texto. Selecione o texto. Pode justificar o texto. Vamos colocar um recuo de 4 centímetros. Então, eu venho aqui em parágrafo. E o recuo à esquerda vai ser de 4 centímetros. Então, aba, recuo e espaçamento. Recuo à esquerda, 4 centímetros. E o espaçamento entre linhas é o simples, que é 1. E agora clico em OK. E agora modificar o tamanho para 11. Pronto. Agora a gente está com a citação longa formatada segundo as regras ABNT. Figura e tabela. O texto explicativo da figura, o título da figura, digamos assim, ele vem na parte de cima e a fonte de onde vem essa figura vem na parte de baixo. Mesma coisa acontece na tabela. O título da tabela vem na parte de cima e a fonte vem logo abaixo da tabela. Então, como é que se faz isso? Segundo as normas ABNT também, nós temos que figuras, gráficos e quadros, a legenda de qualquer desses elementos deve aparecer na parte superior, como foi informado, e a fonte na parte de baixo. E quando o autor daquela tabela, daquela imagem for o próprio criador do TCC, então ele coloca como fonte do autor. Temos também uma formatação específica para tabelas e imagens. Tamanho da fonte para legendas, tanto de tabelas como de imagens, também é 11. E o espaçamento também é o espaçamento simples, espaçamento de 1. Então é isso que a gente vai fazer nesses dois. Então, tanto aqui, tudo isso aqui, que é a figura e a tabela, ele vai ser tamanho 11
O espaçamento entre linhas é o simples. E aqui, onde tem inserir uma figura qualquer, a gente vai inserir uma figura. Então aqui eu vou inserir uma figura no meu computador. Vou inserir imagens. Vou inserir essa imagem aqui, que é o plano de fundo do computador. Essa imagem ela é branca, eu vou inserir uma outra. Inserir essa daqui. Pronto. Imagem inserida. Então tá aqui, figura 1 e texto explicativo no tamanho 11, como pedido. Em seguida, vou dar uma quebra de linha aqui e eu vou inserir aqui embaixo uma tabela. Vou apagar esse texto e eu vou inserir aqui uma tabela. Seria uma tabela qualquer, 10 por 10. Então, menu inserir, tabela, vou colocar aqui 10 por 10. 10 por 8, para não precisar muitas modificações. Então tá aqui a legenda da tabela e logo abaixo dela tem a fonte que é do autor. Então o texto ficaria assim. É claro, a imagem eu posso diminuir, não tem problema nenhum. Mas o que importa é que antes dela vem a legenda, tamanho 10, espaçamento entre linhas de 1, e depois a fonte também, tamanho 11 aqui, tamanho 11 aqui, e o espaçamento entre linhas, espaçamento de 1. Bom, pessoal, por fim, está faltando só o sumário e a paginação. Todo o nosso documento, vou diminuir aqui o zoom, ele já está capa, contra capa organizada, sumário esperando, seu sumário. Todo o texto está organizado, justificado e alinhado. Aqui também na metodologia, no cronograma. E também na bibliografia. Então agora falta só a gente inserir o sumário. Lembrando, o sumário é a coisa mais fácil que tem se você tiver feito a formatação dos títulos utilizando o estilo correto. Então vamos lá. Para inserir o sumário, vou colocar o cursor na folha do sumário. Vou aumentar aqui o zoom. Então está aqui o título sumário, vou dar um Enter e vou inserir o sumário logo abaixo. Então para inserir o sumário, eu vou no menu Inserir. Vou no Então, para inserir o sumário, eu vou no menu Referências e aqui a primeira opção é a opção de sumário. Então, aqui em sumário, você pode escolher se você quer qual o estilo de sumário que você quer. O primeiro já é o suficiente. Então, eu escolho aqui sumário. Veja que o próprio sumário já insere essa palavra, o nome sumário, mas aqui no caso a gente vai apagar esse nome e vai deixar só o que apresenta lá em cima. Então, veja que foi inserido todos os títulos obedecendo a organização que a gente colocou no decorrer do documento. Está aqui introdução, objetivo, geral específico. Veja que por ser subtítulo ele tem um recuo à esquerda. Revisão teórica, metodologia, então o sumário foi inserido perfeitamente. Agora, recapitulando, ele só foi inserido facilmente porque a gente fez a formatação dos estilos da forma correta. E por fim, vem a paginação. A paginação ela segue algumas regras bem específicas. Quais são? Na paginação, a numeração deve aparecer a partir dos elementos textuais. E quais são os elementos textuais? Todos os elementos que vêm a partir da introdução, até a bibliografia. Então, da introdução para frente são elementos textuais. As páginas pré-textuais internas são contadas. Quais são as pré-textuais internas? No nosso caso, só a contracapa, só a folha de rosto, que é a segunda página. Então, a segunda página e o sumário também, a segunda página e o sumário são pré-textuais internos.
E os externos é só a capa. E o que é que ele diz? Ele diz que o pré-textual e o interno são contados, mas não aparece o número da página. E o externo nem é contado, nem aparece o número da página. Então é isso que a gente tem que configurar. Por fim, a posição da paginação deve ser a 2 centímetros da borda superior da folha. Então ele tem que ficar a 2 centímetros da borda superior. Então vamos configurar isso também. Então aqui no documento, como essa primeira página não pode ser contada, a gente tem que usar um recurso muito importante e fundamental na criação do TCC, que é o recurso de quebra de seção. A quebra de seção permite que a gente escolha um grupo de páginas para se tornar independente de outro grupo de páginas, como se fizessem parte de documentos diferentes. Então, para que eu consiga fazer com que a paginação não conte a primeira página e não apareça nem o número da página nem na primeira nem na segunda folha, eu tenho que dar uma quebra de seção a partir dessa segunda página. Isso quer dizer o quê? Que a primeira e a segunda página vão participar de uma estrutura diferente das páginas seguintes. Então, como é que a gente faz isso? No final, na verdade, primeira, segunda e terceira página, que também não aparece o número da página. Então, no final do sumário, você, no lugar de dar uma quebra de página, vai dar uma quebra de seção. E dar uma quebra de seção é muito simples. Você vai no menu Inserir e vai ter aqui, como a terceira opção no canto esquerdo, quebra de página. Para inserir quebra de seção, você vai no menu Layout da página e vem aqui na opção Quebras. E aqui você vai escolher essa quebra de seção próxima página. Ao clicar, ele automaticamente vai gerar uma nova página em branco. Essa página aqui foi gerada em branco. Então essa página que foi gerada em branco, você pode excluir. Então como é que eu faço para excluir? Deixa o cursor piscando no começo da página e no lugar de apertar Backspace, que ele apaga para a esquerda, você vai apertar Delete, que apaga para a direita e para baixo. Porque se eu apertar Backspace, no lugar de quebrar, de apagar a folha, eu vou apagar a minha quebra de seção. Então, muito cuidado com isso. Cursor no começo da página que foi gerada e aperta Delete. Aperta Delete novamente, até aparecer a página seguinte. Então, agora ficou sumário. Veja que ele mostra aqui, ó, quebra de seção e em seguida a introdução. Outra coisa importante que tem que ser feita é desvincular o cabeçalho de uma seção com o cabeçalho da outra seção. E como eu faço isso? Eu primeiro tenho que entrar no sumário dessa página, de qualquer página. Então aqui no caso, eu vou dar 2 cliques no cabeçalho. Perdão, eu tenho que entrar no cabeçalho de qualquer página. Então aqui você dá 2 cliques no cabeçalho. Veja que ele está mostrando aqui, ó, cabeçalho seção 1. Se você descer para a próxima página, ele vai mostrar cabeçalho seção 2. Então veja que são seções diferentes. E aqui do outro lado você vai perceber que ele aparece essa mensagem, mesmo que a seção anterior, ou seja, ele vai obedecer o mesmo texto que estiver na seção anterior. E não é isso que a gente quer. Então o que é que a gente faz? Ao clicar nesse cabeçalho, tá? No cabeçalho da seção 2, na aba Design, vai aparecer esse botão, vincular ao anterior, e ela vai estar marcada. Então o pulo do gato está aqui, eu tenho que desmarcar essa opção. A partir de agora a seção 2 ela é independente da seção 1. Então se eu inserir qualquer coisa nessa página, por exemplo, teste, ele não vai aparecer no cabeçalho da folha anterior, da primeira seção, da seção diferente da seção que a gente está aqui. Então, seção 2 aparece teste, mas nas folhas, no cabeçalho das folhas da seção 1, não aparece nada. Bom, então dessa forma, o que falta eu fazer é inserir aqui o meu número da página. Só que tem um detalhe. Ele falou que a primeira página não é contada. E o que que acontece? Se a primeira página não é contada, a primeira página a ser contada vai ser a segunda. Isso quer dizer que a segunda página é a primeira página
a terceira página é a segunda página e a página de introdução vai ser a terceira página e não a quarta. Então, recapitulando. Como a introdução é a quarta página, mas a primeira ela não é contada porque ela é a capa, então quer dizer que a introdução, na verdade, ela vai ser a terceira página. Então, o número que tem que aparecer aqui é o 3. Só que se eu inserir o número de página direto, ele vai aparecer aqui o 4. Então, como é que eu faço para corrigir esse problema? Simples. Antes de inserir o número da página, você vai, ainda na aba Design, na opção Número de Página. Quando você clicar aqui, vai ter uma opção chamada Formatar Número de Página. Então, clique em Formatar Número de Página. E aqui no caso, veja que a numeração está assim, continuar da seção anterior. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele inicie a contagem com um número específico. E não é o número 1. No caso aqui é o número 3. Então, coloca Iniciar em 3. E aí clica em OK. Feito isso, você agora pode inserir o número da página. Então você vem de novo no botão Número de Página e aqui vai escolher a opção Início de Página, que no caso é no cabeçalho, e alinha ele à direita, que é como é pedido pelas regras ABNT. Então, coloquei aqui o número da página. Tem um pequeno detalhe, ele fala que o número da página tem que vir 2 centímetros abaixo da borda da folha. Então, como ele fala aqui, a posição da paginação deve ser a 2 centímetros da borda superior. E no caso aqui não está a 2 centímetros, está a 1,5 centímetros. Então eu vou ajustar essa borda para 2 centímetros. E para configurar de forma mais precisa, você pode usar aqui também na aba Design a opção Cabeçalho Acima. Então veja que está em 1,5 centímetros e eu quero 2 centímetros. Pronto. Então o espaço do início até o começo da numeração da página é um espaço de 2 centímetros. Então está aqui, ó, cabeçalho acima, 2 centímetros. E para finalizar a formatação do documento, a gente só precisa atualizar o sumário. Porque quando a gente inseriu o sumário, ele estava mostrando que a introdução estava na página 4. Só que, na verdade, como a capa não entra na contagem, a introdução está na página 3. Então, a gente, depois de dividir em 2 seções, de configurar a numeração tudo corretamente, a gente pode voltar aqui para o sumário, clicar com o botão direito em cima dele e clicar na opção Atualizar Campo. Então, clicando em Atualizar Campo, ele vai perguntar se você deseja atualizar apenas os números da página. Nesse caso é somente isso, mas se for muitas alterações você pode atualizar o índice inteiro. Mas no nosso caso a primeira opção já resolve. Então é só clicar em OK e agora ele reutilizou a contagem. Ele atualizou a contagem. E veja que agora a introdução está na página 3. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês consigam entender. A aula ficou muito grande, eu estou falando muito rápido realmente. E é muito detalhezinho, mas é preciso que você assista 1, 2, 3 vezes até conseguir fazer toda a formatação necessária. Todos esses modelos que eu estou utilizando aqui eu coloquei na tarefa, então eu espero que vocês consigam visualizar e realizar essa formatação. Formatei aqui pelo Word e vou tentar fazer essa mesma formatação no Writer e no Docs. Tá? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.